Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Como é que tá os estudos aí? Na aula de hoje, né, gente, a gente tá falando sobre máquinas, a gente já falou de máquinas térmicas, tá? E agora a gente vai para a parte final, né, onde a gente começa a falar de máquinas elétricas, tá? E aí, eu queria, antes de eu passar o slide aqui, pedir para vocês darem uma pensadinha aí, o que você vem na mente de vocês quando vocês pensam em máquinas elétricas, né? Porque primeiro, quando a gente começou a falar de máquinas simples, eu, né, acho que a maioria não imaginava que uma tesoura, um alicate, um quebra-nozes podiam ser considerados uma máquina, né? E aí depois a gente falou de máquinas térmicas, né, que acho que é um pouco mais fácil da gente lembrar, né? Lá dos motores a vapor, e aí a gente falou sobre contração, dilatação, calor, temperatura, né? E as máquinas elétricas? O que vem na cabeça de vocês quando a gente pensa nisso, né? Vamos tentar imaginar o que isso vem na nossa mente, né? E aí, gente, antes da gente entrar nas máquinas elétricas em si, eu queria trazer aqui um pouquinho sobre motores a combustão, né? Que está dentro de máquinas térmicas, mas por que eu coloquei nesse capítulo? Para a gente fazer uma comparação, né? Porque principalmente os motores a combustão a gente vai ver aonde? Nos carros, nos automóveis, né? E aí eu quero fazer uma comparação com os motores elétricos, tá? Então, olha só, quando a gente fala de um motor a combustão, né? A gente tem que primeiro, antes da gente estudar o que eles são, a gente tem que primeiro pensar, primeiro de tudo, o que é combustão, né? A gente falou algumas vezes na sala que combustão é toda a reação química, né, de queima, tá? Então, quando eu risco um fósforo, ali tem uma reação de combustão, né? Que como tá falando aqui, ó, a gente tem calor e luz, né? Então, quando a gente fala de chama, de fogo, incêndio, né? Tudo isso é o que? Uma combustão, são reações de queima, tá? E por que essa reação ela acontece? Porque a gente tem duas partes, né, dessa reação química. A gente tem o combustível e o comburente. O comburente, eu sei que vocês lembram que quando a gente falou de atmosfera, a gente deu o exemplo do oxigênio, né? Então, o comburente, quando a gente fala do oxigênio, é o que? A gente falava assim, o oxigênio ele alimenta a chama, né? Por que quando eu acendo uma vela, se eu cobrir a vela com um copo, a chama apaga depois de um tempo? Porque aquela chama, ela estava sendo alimentada pelo oxigênio da atmosfera. O oxigênio ficou aprisionado pelo copo. E aí ela começa a consumir todo o oxigênio que tá ali, uma hora acabou o oxigênio e acabou a chama, né? Acabou o milho, acabou a pipoca, né? Então o comburente, ele vai ser o que vai reagir com o combustível, que a gente vai falar o que é, gerando a reação química de combustão, tá? Então, quando a gente fala de combustível, aposto que vem na cabeça da gente o quê? Gasolina, né? Quanto está o preço da gasolina? Quanto está o preço do combustível, né? Teve aumento do combustível. Por que a gente lembra de gasolina, né? Porque ela é utilizada, gente, nos automóveis, na maioria dos automóveis, né? E aí por isso que a gente fala que os motores tradicionais são motores a combustão, porque eles são a partir de uma reação de queima da gasolina através de um comburente, né? Então, o combustível vai ser toda substância que vai reagir com o oxigênio, liberando energia, né? E a energia, ela pode ser em forma de calor, pode ser em forma de luz, tá bom? Como, por exemplo, a gente vê na chama, né? E vamos pensar, a gente vai falar mais pra frente, né? De motores movidos a hidrogênio, que não são poluentes, né? E aí, pra gente ter um combustível seguro, né, ideal para colocar nos automóveis, esses combustíveis eles têm que gerar uma queima rápida, ou seja, eles não podem demorar para entrar em combustão, né? Porque senão o carro não vai funcionar. E além disso, eles também têm que ter uma certa segurança quando comprimidos. O que é isso? A gente vai ver daqui a pouco que tem uma parte, né, que é dos motores em que há uma compressão, tá?
do gás. E aí, o que que acontece, né? Compressão é como se eu estivesse apertando, né? Aumenta a pressão, tipo uma panela de pressão, vamos pensar assim. Se esse gás ele reage muito facilmente, pode gerar uma explosão, né? E não é isso que a gente quer, uma explosão perigosa, né? Gerando um acidente, tá? Então, eles têm que ser seguros também quando comprimidos. E vamos lembrar que não tem só a gasolina, tem o álcool, né? Que às vezes a gente pode colocar no carro também. Tem o diesel, tem o carvão, né? Tem o gás, tá bom? Então, o combustível reagindo com comburente gera uma reação química de combustão. E essa reação química ela é utilizada na maioria dos automóveis que a gente tem hoje em dia, tá? Então, ó, aqui nessa figura, gente, vocês têm uma parecida no livro, tá? Ela vai mostrar como que funciona esses motores, tá? Primeiro de tudo, o que que esse motor vai fazer? Ele vai transformar energia térmica, ou seja, calor, em energia mecânica, né? Essa energia mecânica é que vai fazer o carro funcionar, né? E por isso que ela é chamada de uma máquina térmica, porque ela se baseia na energia térmica, do calor, né? E o primeiro motor a combustão a ser desenvolvido foi por esse cientista aqui, ó, esse cara, o Nikolaus Otto, né? Que ele, em 1866, e ele criou esse motor de 4 tempos, né? Que é chamado de ciclo de Otto. E o que que acontece nesse motor? Primeiro vamos olhar com calma essa figura. O que que tem aqui? A gente tem 4 partes, né? Vamos dizer assim. E aí a gente tem essa parte aqui de baixo, né? Que é o pistão, que a gente chama, e ele tá mudando de posição. Vocês estão vendo, né? Olha só, aqui a gente tem essa primeira câmara, vamos dizer assim, tá? O que que acontece, né? Nessa câmara de combustão, ela primeiro ela vai se expandir. Para quê? Para entrar o ar, ó. Tá vendo que eu tenho essa parte aqui, gente? Tem nas 4, tá? Tá vendo que aqui tá mais alta e aqui tá mais baixo? O que que acontece? Esse pistão aqui, ele desce, conforme ele desce, entra o gás, tá? Entra o ar e o combustível aqui, ó. Ficou aqui azul, tá bom? O que que vai acontecer depois? Esse ar e esse combustível, né? Ele vai ser comprimido, porque essa parte, ela vai subir agora. Tá vendo a seta? Ela vai subir. Primeiro ela desce, entra o ar e o combustível, depois ela sobe, e aí essa parte, a porta tá fechada. E aí começa a comprimir, apertar, aumentar a pressão, né? E aí, o que que acontece? Conforme comprime, a gente tem essa parte aqui, ó, em que a gente vai ter a explosão. Essa explosão, gente, a gente não tá falando de uma explosão perigosa que causa acidentes e danos. A gente chama essa parte aqui, onde acontece a explosão, por quê? Aqui, ó, tá vendo onde eu tô passando a mãozinha? Corre o quê? A liberação de uma faísca, né? Faísca é como se fosse um foguinho, assim, vamos dizer, né? E aí, essa faísca, quando entra em contato com o combustível, gera o que, gente? O processo de combustão, a reação química de combustão que a gente falou no último slide, né? E aí começa a aumentar essa pressão aqui, né? E faz o quê? Com que isso aqui se expanda, tá, gente? E aí, essa câmara, então, vai originar o quê? Um movimento de rotação do eixo do motor, né? Então, isso aqui, ó, que vai fazer o motor do carro girar e o carro andar, tá bom? Já nessa última parte aqui, que é chamada de expulsão ou de escapamento, né? É onde os gases gerados aqui nessa reação de combustão vão ser mandados para fora do carro, né? E aí as válvulas para entrada de ar e combustíveis elas vão ser abertas e aí vai reiniciar todo o processo. Então, vamos relembrar, ó. Na primeira válvula, né? Ela desce aqui, ó, o pistão, entra o gás, entra o ar e o combustível, né? Ocorre o que? A compressão. Eu tô apertando, tô subindo isso aqui agora, tô comprimindo o ar e o combustível. Tem a liberação de uma faísca que gera uma reação de combustão. E vocês vão aprender mais pra frente, né, no ensino médio, principalmente no 9º ano, que toda reação química, ela tem, ela pega os reagentes e transforma em outra coisa. Então, por isso que a gente tem essa parte final aqui, que esse combustível, esse ar, através da reação de combustão, eles foram transformados em outros gases que vão ser liberados pelo escapamento do carro, né? E aí é isso que a gente fala, né, gente,
da poluição, daquela fumaça, às vezes preta, que sai dos carros, tá? Então, pode parecer complicado, mas não é, tá bom? Essa é a forma que funciona um motor de um carro, né? Um motor a combustão de um automóvel, tá? Isso aqui, gente, é mais de curiosidade para vocês, tá bom? E falado isso, então, a gente vai agora começar a falar das máquinas elétricas e principalmente dos carros elétricos, né? Pra gente comparar. Não sei se vocês já viram por aí esses carrinhos pequenininhos assim, né? Tem países, né, que o que já tem esses carros, eles são movidos a eletricidade, gente. Olha só, não precisa de gasolina, né? Então, essas máquinas elétricas, quando a gente compara ela, né, com os motores a combustão, o que vai acontecer? Elas vão ser menos poluentes, porque não há emissão de fumaça, tá? Então, com isso, vai fazer também com que elas sejam mais eficientes, né? E a gente vê exemplos nos carros, nos trens, né? Por exemplo, em países mais desenvolvidos, né? Lá no Japão tem muitos trens modernos, tá? Então, a gente vê aqui, ó, que essas máquinas, esses motores, eles são um avanço pra gente, né? Justamente principalmente quando a gente pensa no meio ambiente. Mas aí, se a gente pensa nisso, a gente fala assim: ah, por que todo mundo não tem máquina, não tem carro com motor elétrico ainda, né? E aí a gente vai pensar, tá? Então, como eu falei, olha essa imagem aqui, né? Vocês estão vendo que tá abastecendo o carro aqui pela frente, mas pode ser na lateral também, igual a gente viu aqui, ó, tá? E você tá vendo que ele tá sendo abastecido de energia elétrica no meio da rua, né? Como se fosse um poste pequenininho que lá dentro, né, vai gerar essa corrente elétrica. Não precisa ir num posto, né, botar gasolina, tá? Aqui tá simulando o quê, gente? Como se fosse na casa da pessoa, né? Ela ali já abastecendo o carro. E aí, isso já acontece. A gente não vê tanto, né, aqui no Brasil, mas isso já tem, tá, gente? Em alguns países. Então, ó, esse carro, ele vai ser abastecido por eletricidade. É como se fosse, gente, a gente pega assim, o nosso celular, o nosso computador, e aí quando tá descarregando a bateria, o que a gente faz? Liga na tomada. Para quê? Para a corrente elétrica que tá na tomada e pro nosso computador, pro nosso celular, e aí a bateria carrega de novo, né? E aí é a mesma coisa que vai acontecer nesses carros, tá, gente? A pessoa, ela vai ligar o carro, vamos dizer, como se fosse numa tomada, vai carregar o carro, e aí esse carro, ele tem um tempo que ele vai poder andar, que a pessoa vai poder dirigir, e até a bateria acabar. Então, né, assim, tem lugares que já tem, como é que fala? Essas tomadas, né, para poder reabastecer os carros, já tem às vezes em alguns pontos da estrada, né, até algumas vezes alguns postos também. Mas eu também já ouvi falar de casos assim que a pessoa foi de uma cidade para outra, né? Foi em outro país que eu tava vendo no YouTube, e aí ela tava falando da experiência dela com carro elétrico, né? Ela carregou o carro e aí meio que ela achou que ia dar para ir para outra cidade, andar um pouquinho lá e depois voltar, né? Só que aí acabou que na volta o carro já tava com a bateria quase acabando, e aí ela teve que andar mais rápido, só que quando anda mais rápido às vezes consome mais a bateria, né? E aí ela sorte que deu para ela chegar em casa, mas assim, no lugar que ela tava, ficava um grande espaço lá na estrada sem nenhum lugar para reabastecer, né? Então, tem os prós e os contras, os pontos positivos e negativos também dos motores elétricos, tá? Essas fontes de eletricidade, de onde que vem, gente? Pode vir de baterias, pode vir da queima de combustíveis tradicionais, né, os que a gente já falou, e também pode vir da reação através do hidrogênio, né? Essa daqui, gente, seria no mundo ideal a melhor opção, tá? Porque quando o hidrogênio ele participa da reação química, né, com a água, não tem emissão de nenhum gás poluente. Só que os cientistas ainda estão tentando ver como que pode se fazer para comprimir esse gás hidrogênio de uma maneira mais segura, né, de maneira que ele não reaja tão facilmente, tá? Então, isso aqui é basicamente, né, como é que funciona esses carros elétricos. E aí, queria deixar aí para vocês darem uma pesquisada nesse site, tá? O que acontece? Isso aqui, gente, é de 2006 lá em São Paulo, tá? Mas, mesmo assim, olha só que legal, né?
isso daqui, ó. A gente tem esse painel solar, né? Que a energia solar está sendo transformada em energia elétrica, tá? E aí, essa energia elétrica é usada para abastecer o carro. Olha só que legal, né? Eu não preciso gerar energia através de fontes ou de, né, outras formas. Por exemplo, se a gente pensar numa usina termoelétrica, ela libera poluentes, porque a energia é gerada através da queima de combustíveis fósseis, como carvão, né? E aí, a energia solar, ela é uma energia limpa, né? Igual a energia eólica do vento. Então, olha só que legal, né? Além de eu conseguir gerar minha energia limpa, tá? Eu tô conseguindo abastecer meu carro sem ter que usar gasolina, sem ter que usar o álcool, tá? E aí eu queria pedir para vocês darem uma lidinha nessa reportagem, tá bom? Aqui, gente, nessa imagem, a gente tem como é que funciona, né? Um resumo, né, do carro elétrico, né? Então, a gente tem aqui o carro, aqui ele tem o cabo por onde ele está sendo abastecido, né? E aqui fala algumas informações pra gente, né? Por exemplo, se a gente for andar numa velocidade normal, a gente deixa carregando o carro de 4 a 8 horas e carrega 100% da bateria, né? E aí pode carregar, ó, na própria casa da pessoa, tá? Lembra aquilo que eu falei? Que quanto mais rápido alguns carros precisam, eles gastam mais essa energia, né? E outro ponto negativo também é que, por exemplo, quando a gente vai abastecer com a gasolina, vai em 5 minutos, acabou, né? Já o carro elétrico ainda precisa de horas carregando, né? Vamos lembrar do celular, do computador, né? O computador já demora, imagina um carro, né? Então, ó, aqui, ó, tá falando que também pode ter um tipo de carga rápida, até 30 minutos, mas você vai carregar 80% da bateria e tem outros lugares que podem ser espalhados, né? Essa fonte de carregamento, tá? E aqui, gente, a gente tem uma comparação dos motores elétricos e dos motores a combustão utilizando gasolina, né? Fazendo uma comparação, né? Do qual é a diferença, o que que acontece, tá? Então, a gente vê que no motor elétrico, se a gente, por exemplo, utilizar o hidrogênio, não tem emissão nenhuma de gases poluentes, ao contrário da gasolina, que a gente sabe, né, que o quê? Que é um combustível fóssil e a sua queima libera, né, gases que vão aumentar o efeito estufa, tá? Aqui a gente tem que a alimentação vai ser pela rede elétrica e aqui, né, vai precisar que a gasolina, né, ela precisa de um posto, né, que ela é gerada pelo petróleo, tá? Aqui, ó, tá falando que a gente precisa de horas para carregar um carro elétrico, enquanto que em minutos a gente reabastece o carro a gasolina, né? Acabei de falar isso. Mas, por outro lado, a gasolina sai mais cara, ó, do que quando a gente usa o carro elétrico, tá? Então, gente, isso aqui é de curiosidade para vocês também, tá? O que é mais importante a gente saber é essa questão aqui da emissão de gases, de poluentes e de qual que é mais eficaz, tá bom? Aqui eu deixei esses vídeos extras para vocês verem, tá? Aqui nesse canal Nerdologia vai estar explicando um pouquinho melhor, tá? Sobre os motores elétricos. E aqui é uma experiência do Manual do Mundo, onde eles fizeram, né, um carrinho elétrico movido a pilha, tá? Esse vídeo aqui é um pouquinho grande, tá? Esse aqui é mais, assim, de curiosidade. Esse aqui é o que eu gostaria mesmo que vocês vissem, tá bom? E, gente, quando a gente fala desse assunto de máquinas, né, a gente não pode deixar de pensar o que em toda a poluição que é gerada, tá? Então, o que, que a gente pode fazer como indivíduo, como cidadão, né, para a gente mudar esse cenário? E o que, que vocês acham que as autoridades, os governos, os líderes poderiam fazer para mudar isso daqui, né? Então, eu queria deixar isso aí para vocês pensarem, porque a gente até já fez uma atividade no livro, né? Do que nós, como cada indivíduo, a gente pode fazer para melhorar o ambiente que a gente vive, né? E, gente, uma última coisa aí para a gente refletir tem a ver com esses dias que a gente tem vivido de quarentena, né? Saiu essa imagem aqui, ó. A parte de cima dá para ver um pouquinho, mas vocês estão vendo que tem o quê? Uma nuvem preta, né? Escura de fumaça, de poluentes. Isso, e agora, ó, olha só, essa cidade é São Paulo, né? E essa fotografia aqui mostrando como é que ficou a cidade nesses dias em que as pessoas estão de quarentena, né? As pessoas estão trabalhando de casa, tem menos carros nas ruas. E olha só essa reportagem aqui, né?
primeira semana da quarentena fez poluição em São Paulo cair pela metade. Então, a gente sabe que as indústrias poluem, né? E a gente sabe que a poluição vem de diversas formas, né? Mas nós também somos responsáveis. Então, olha só, em uma semana de quarentena, a poluição já tinha caído pela metade, tá? E aí, ó, um trechinho da reportagem de outro site, porque isso aqui, gente, sai em vários sites, tá? Fala isso, ó, que os índices de poluição atmosférica de São Paulo reduziram-se cerca de 50% em uma semana, ou seja, mais uma reportagem falando a mesma coisa. É o que mostra a comparação dos dados atmosféricos divulgados pela CETESB, né, que é uma instituição que coleta esses dados, entre as semanas de 15 a 21 e 22 a 28 de março. Então, para a gente refletir um pouquinho sobre a utilização de todas essas máquinas, né, da evolução, da evolução de toda essa parte da engenharia, né, gente? Que por um lado é óbvio que é bom, que facilita o nosso dia a dia, né? Mas que tem o lado negativo, né? E vocês aí, como são jovens, né? Vocês como futuros cientistas, pesquisadores, né? Engenheiros, vocês têm aí na mão, gente, também a oportunidade, né? E o poder de mudar também o nosso futuro, tá bom? Então, por hoje é só, que pena, né? Que a aula acabou, essa aula de máquinas, tá bom? Mas por hoje é só e vejam aí as atividades, tá, gente? Beijo!